Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo a paz do Senhor a todos. Aqui é o professor Sérgio. Eu estou aqui para gravar mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aqui estudando na sala dos jovens a respeito do livro de Jó, né? Então, nas duas primeiras aulas, basicamente, foram introduções ao livro, ao personagem, e hoje, nessa lição de número 3, adentraremos nas questões das calamidades que atingiram a vida de Jó, né? É muito interessante que quando nós olhamos para a vida do patriarca Jó, nós vemos uma pessoa com muitas posses, muitos bens materiais, camelos, né? Muitos animais, servos. Mas, acima de tudo, Jó tinha o seu bem precioso, mais valioso, que era a sua família, seus filhos, né? E nós vemos que à medida que a história de Jó vai acontecendo, vai sendo narrada no texto bíblico, vemos que ele vai perdendo tudo isso, né? Então, vamos dividir essa aula em partes, tá? Eu quero compartilhar aqui com vocês os meus slides. Vocês receberam esse mesmo slide, esse mesmo material nos grupos de WhatsApp. E aqui está. Então vamos lá. Vamos fazer uma análise aprofundada dessas provações que atingiram a vida de Jó e quais as lições que nós podemos tirar, né? Então, aqui é um pouco do roteiro, né, da nossa aula. Então vamos lá. As calamidades de Jó. O patriarca Jó, conforme nós vimos em aulas anteriores, ele era um homem íntegro e que, de forma repentina, ele enfrenta perdas catastróficas de bens, filhos e saúde. E isso desafia o que nós chamamos da teodiceia. E, claro, mostrando também a sua resiliência, né? Então, as calamidades que atingem a vida de Jó é um estudo de caso sobre sofrimento injusto e a manutenção de uma adoração incondicional, né? Então vamos analisar aqui quais os objetivos dessa aula. Analisar as calamidades de Jó, descrever a fé de Jó na adversidade e explicar a fidelidade a Deus no sofrimento. Então, a narrativa de Jó nos confronta com provações multifacetadas, onde sua integridade é testada em esferas cruciais. Quando analisamos o texto bíblico, desvelamos um desígnio divino que permite a Satanás afligir Jó, economicamente falando, familiarmente e também na questão da saúde. Então, esse são o fruto do nosso estudo hoje. Quais as implicações teológicas e existenciais dessas calamidades, né? Então, a primeira calamidade que atinge Jó é a calamidade financeira. Então, Jó, um dos homens mais abastados do Oriente, conforme lemos no texto bíblico de Jó, capítulo 1, versículo 2 e 3, sofre uma perda material devastadora, né? Então vemos que os seus bens, que incluíam gados, camelos, foram roubados ou destruídos. E essa ruína econômica, de forma abrupta, desafia a percepção de prosperidade como um sinal de favor divino, no sentido de que nós vemos que tanto os amigos de Jó como o próprio Jó tinham um pensamento, uma percepção de que a prosperidade financeira era um sinal do favor divino, que a partir do momento que uma pessoa fosse acometida de calamidades, ela estava como que perdendo o favor divino. Então, quando analisamos de forma teológica a questão da prosperidade e a soberania do Senhor, nós vemos que é o prazer de Deus nos abençoar com alimento, nos abençoar com um bom emprego. O próprio Jesus, quando em seu discurso, quando esteve na terra, perguntou aos discípulos: por que vocês estão ansiosos, né?
E ali ele faz uma promessa que o Senhor cumpre. Olha, a roupa e o alimento não faltará, porque o vosso Pai, que é bom, ele cuida das aves, cuida das plantas. No entanto, nós vivemos hoje um cenário religioso que muitas das vezes prega o quê? E se você for uma pessoa é, mais simples na questão financeira, no que diz respeito à prosperidade, é como se o favor divino não estivesse ali com você. E o livro de Jó, ele vem trabalhar esse primeiro ponto, né? Então, Jó, de um homem rico, um dos homens mais abastados do Oriente, agora é reduzido a uma pobreza extrema. Qual é a grande lição que nós temos a priori de tomar disso? De que a nossa confiança no Senhor deve estar pelo que Ele é. O Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, o Senhor é aquele que prepara o nosso alimento, o Senhor é aquele que tem prazer em nos abençoar. No entanto, momentos difíceis podem sim acontecer, pode sim nos acometer. E qual deve ser a nossa postura nesses momentos? É confiar que o Senhor continua soberano. Então, esse é o primeiro ponto, né, aqui nessa vida nesse livro de Jó que nós temos que analisar, né? Avançando aqui o nosso estudo, nós vemos o quê? Que mesmo com toda aquela incomparável riqueza, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, além de muitos servos, toda essa prosperidade material, é, ela não fez com que Jó colocasse o seu coração ali, né? E nós vimos que o inimigo, Satanás, quando vai lançar o desafio, ele fala: olha, Deus, sabe por que Jó te serve? Porque o Senhor o cercou de muitos bens materiais. Mas Deus conhecia o coração de Jó e sabia que Jó não estava com o seu coração naquelas riquezas, né? O seu coração era um coração inclinado a servir ao Senhor, né? Então, é muito interessante essa questão que nós temos a respeito, né, da vida do patriarca Jó, né? Eu peguei aqui um comentário que eu achei muito interessante do comentário Bacon, que fala o seguinte: a primeira prova de Jó tem como alvo a retirada de todas as suas posses. O leitor foi preparado para o que está prestes a acontecer. Mas Jó não. Jó desconhecia completamente a conversa entre Deus e Satanás. A única informação que tinha referia-se às notícias ruins que seus servos lhes traziam, né? Então, qual foi a postura de Jó? A postura de Jó, mesmo vendo tudo isso, né, é, perdendo os seus bens, sendo atacado por sabeus, sendo atacado, né, fogo do céu descendo e consumindo ali os seus bens, nós vemos o seguinte, né, que o Jó, ele permanece limpo, ele permanece firme com o Senhor. No entanto, nós vemos que Jó, ele vai passar agora por uma outra provação. E eu acredito que essa deve ter sido a pior das provações para Jó, porque envolvia os seus bens, o seu bem mais precioso, né, que era a sua família, tá bom? Então, só recapitulando, Jó, o homem mais rico do Oriente, agora perde todos os seus bens de forma trágica, né? Então, ele se vê agora desamparado, e aí ele vai perder o seu maior patrimônio, que são os seus filhos. Eu acredito que esse tenha sido o maior dos golpes para Jó, né? Afinal, Jó, ele era um pai piedoso, ele era um pai que orava pelos seus filhos, ele era um pai que
ensinou seus filhos a estar nos caminhos do Senhor, né? E de forma muito repentina, ele perde todos os seus bens. E aí, diante de tudo isso, né? Diante de toda essa calamidade, nós vemos a sua esposa e muitos, e aqui é um ponto de atenção, porque muitos criticam a esposa de Jó, no sentido de que ela o abandonou, mas ela permaneceu ao seu lado. Eu sempre tenho uma perspectiva da esposa de Jó, a perspectiva de uma esposa que imagina ver o seu marido, provedor da casa, um homem íntegro, um homem abençoado, porque ela conhecia a integridade do seu marido também, né? É, e de repente ela vê o seu marido numa situação muito precária. O professor Saião, comentando essa fala, ele nos traz uma reflexão muito interessante. Qual é a esposa que de repente não vendo o seu marido, outrora forte, outrora com muitas posses, agora entregue, vendo seus filhos morrerem, não diria a mesma coisa, né? É interessante que a palavra amaldiçoa o seu Deus e morre, de acordo com alguns comentaristas, é uma é como se fosse uma ironia, né? É como se ela estivesse dizendo: olha, você continua aí com essa fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar e aceite a morte. Aquilo ali foi um grito de desespero de uma esposa que vê o seu marido agora em uma situação muito triste. Não esqueçamos, né, que ela também perdeu seus filhos. Não foi somente Jó que perdeu os filhos, ela também perdeu. E eu sempre uso a figura assim: eu tenho dois filhos, amo os meus filhos, mas um pai sofre com a perca de um filho, sim, mas a mãe, ela tem aquele amor mais emotivo, né? Aquele amor que parece que dói mais. Então ela viu de um dia para o outro todos os seus filhos e filhas mortos, além de ver o seu esposo naquela situação. Então, você, querido professor, antes de levar seus alunos a tecer críticas aos comentários da esposa de Jó, faça-os pensar, refletir qual seria a postura deles diante de todo esse acontecimento. Talvez seria uma postura, uma atitude semelhante. Olha, vamos pedir ao Senhor que tire nossas vidas, vamos aceitar a morte. Isso nos traz, alguns comentaristas veem nisso, uma atitude que, mesmo naquela situação tão terrível, Jó é como se ele não estivesse desistindo, né? Então, é muito interessante essa questão. Um outro ponto que vai atingir a vida de Jó é a sua saúde, né? A saúde de Jó, ela também atingida. E Jó sofre de uma doença, né, essas chagas, conforme o comentarista Richard Rove, eram úlceras purulentas, fedidas, inflamatórias que cobriam toda a pele de Jó, né? O corpo de Jó agora é atacado também pelo inimigo. A saúde de Jó também é atacada. E aí, diante disso, nós temos aqui uma coisa muito interessante para discutir com os nossos alunos, é a origem dessas perdas, né? Nós sabemos, pessoal, que do ponto de vista de Jó, né, as perdas de Jó, elas não tiveram uma origem humana, tá bom? Elas tiveram ali uma origem do inimigo, sim, autorizado pelo Senhor Deus, mas que atacou Jó. Mas uma questão que nós temos que ter em mente é que nem toda perda, nem todo sofrimento, nem toda calamidade é ocasionada pelo inimigo. Muitas delas é ocasionada simplesmente acima de tudo porque este mundo ele é caído, este mundo ele é um mundo perdido no sentido de que é,
é um mundo onde nós estamos sujeitos a essas calamidades, a perder um emprego, a perder entes familiares, a perder até a nossa própria saúde, porque este mundo ainda não passou pela grande, como diz Pedro, né, a renovação que o Senhor trará, né, o novo céus, a nova terra. Então, este mundo, no presente, ele é um mundo caído, é um mundo onde constantemente estamos sujeitos a situações devastadoras, né? Claro, então, há sim perdas, conforme analisa o Samuel Schutz, que são oriundas, têm suas origens no inimigo, né? Mas há também calamidades que nos atingem que são oriundas das labutas da vida, do dia a dia, né? E há um outro tipo de calamidade, de sofrimento, que sim, pode vir do Senhor, conforme Paulo escreve em Coríntios, para gerar em nós um arrependimento, para que nós possamos nos aproximar do Senhor, ou quando Deus quer tratar algo em nossas vidas, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, é crucial entender e discutir essa complexidade. Sérgio, então, é, e se meus alunos não estiverem prontos para isso? Eu sugiro que mesmo que seus alunos sejam, de repente, pré-adolescentes, sejam ali, estejam numa idade entre a adolescência e a juventude, que você trate esse assunto, né? Nós vivemos uma geração onde o problema do sofrimento, muitas das vezes não é tratado e a nossa juventude vive em um mundo muitas das vezes colorido, em um mundo que não existe. E o mundo, a vida aqui, agora, é uma vida de infortúnio, por mais que o Senhor bondosamente cuide de nós, nos proteja, mas a nossa vida, ela é isso, tá bom? Claro, nós precisamos entender que mesmo diante de um mundo caído, de uma operação, um agir de Satanás, a mão do Senhor continua intervindo sobre nós. Porque mesmo diante de todo aquele sofrimento, o Jó permaneceu sob o cuidado do Senhor, porque se não fosse o cuidado de Deus, Satanás com certeza teria devorado, destruído a vida de Jó, porque o objetivo de Satanás não era só provar, mas era com certeza arruinar a vida de Jó. Mas o Senhor continuou com a sua mão poderosa, com seu amor providencial e divino, cuidando da vida de Jó, poupando a vida de Jó. Pode parecer até estranho isso, mas essa é uma realidade, né? Aqui já falamos, né? E aí, diante disso, nós vemos Jó agora entregue à dor, à amargura, ao sofrimento, né? E claro, tudo isso desafiava a resiliência de Jó, mas uma coisa é muito interessante: Jó permaneceu fiel, né? Jó permaneceu firme diante do Senhor, né? Jó permaneceu diante do Senhor de forma firme. Então vamos aqui à aplicação, né? Como que nós podemos aplicar? Primeiro, toda esse case nos mostra que primeiro, aquilo não era para punir Jó, como pensava o próprio Jó, a priori, e depois os amigos dele. Mas aquilo era para mostrar para Satanás que Jó adorava o Senhor de forma genuína. E a verdadeira fé se revela na resiliência frente à dor. E aí, uma questão para você discutir com seus alunos: como que vocês, como nós nos comportamos diante dos testes da nossa fé, né? Então, eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, que a vida de Jó nos ensina que o, o verdadeiro servo do Senhor deve permanecer firme, né, diante do Senhor, mesmo quando
as coisas parecem fugir do controle, né? Então, a narrativa de Jó ilustra que as adversidades fazem parte da nossa vida, pronto. E, e somos convidados a uma reflexão sobre a natureza da adoração genuína que transcende as circunstâncias. Então, Jó, o homem mais abastado do Oriente, perde bens, famílias, a saúde. Isso mostrando a profundidade das suas provações permitidas por Deus. No entanto, as calamidades de Jó, que vieram para testar a sua fé, em vez de afastá-lo do Senhor, fez com que ele adorasse ao Senhor de forma leal e demonstrasse ao Senhor uma diversidade que fica para nós como uma grande lição, né? Então eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, né? Mesmo diante dos desafios que podem vir sobre as nossas vidas, nós precisamos permanecer firmes com o Senhor. Por quê? Porque Deus continua com a sua mão bondosa, cuidando de cada um de nós, né? E em tudo isso, mesmo que Jó tenha ficado triste, mesmo diante de tudo aquilo, a Bíblia diz que Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele não viu em Deus nenhuma ação inapropriada, reprovável, ocupada, né? Pelo contrário, encontramos aquilo que no comentário Bacon fala, o sofrimento que adora. Como assim? Primeiro, a vindicação do sofrimento, a perda e o sofrimento como a lei da vida, né? E o reconhecimento de Deus na lei. Jó vai dizer que o Senhor deu e o Senhor tomou. E ele tem uma adoração agradecida, porque ele vai dizer assim, o comentarista Bacon vai falar, o comentário Bacon, né? A sujeição agradecida à administração amorosa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então, Jó, ele é testado, Jó, ele passa ali por momentos difíceis, né? O inimigo em todo tempo querendo tirar a vida de Jó, né? Querendo destruir a vida de Jó. O Senhor permite que Jó seja tocado, mas de qualquer forma ele permanece firme, né? Ele permanece fiel, tá bom? Então, eu quero finalizar essa videoaula dizendo isso, que é o propósito de Deus que permaneçamos, é da vontade do Senhor que permaneçamos fiéis, mesmo diante das calamidades da vida, tá bom? Deus abençoe vocês e eu espero a cada um de vocês numa próxima videoaula.